O que eu faria se eu fosse mulher e quisesse engravidar em 2026? Primeira coisa que eu faria seria pegar uma fita métrica. Se você não tiver em casa, pede emprestado à costureira, à vizinha, quem for. Essas fitas métricas convencionais mesmo. E aí você vai medir a sua circunferência abdominal. Mais ou menos ali na altura do umbigo, ou um pouquinho acima do umbigo. Você vai botar essa fita métrica em volta e vai medir sua circunferência abdominal. E também a do seu marido, ou do seu parceiro que vai tentar fazer essa gravidez com você, se forem um casal heterossexual e quiserem engravidar de vias normais. A sua circunferência abdominal tem que ser abaixo de 80 centímetros, tá? Se ela estiver acima de 80 centímetros, significa que cada 1 centímetro acima desses 80 centímetros é 1 quilo de gordura a mais que você tem no seu corpo, que não deveria. Então tem que focar. Por exemplo, se você tem 83 centímetros, você tem que perder em média 3 quilos de gordura para sair do risco aumentado para síndrome metabólica. Síndrome metabólica são doenças que envolvem todo o metabolismo, né? Então pode ser doenças cardiovasculares, como dislipidemia, que pode favorecer infarto, AVC, dificuldade de vascularização periférica e entre outras, tá? Risco aumentado para diabetes, entre outras questões. Então, se você tem essa circunferência aumentada, tem que programar a perda de gordura. E para os homens, acima de 94 centímetros. Se o homem tem acima de 94 centímetros, 1 centímetro a mais é 1 quilo de gordura a mais que ele está e desenvolve um risco aumentado para a síndrome metabólica. Então, esse é o primeiro ponto. Além desse, o segundo ponto, o que é que você vai fazer? Você vai medir a sua pressão arterial, preferencialmente com aqueles aparelhos de braço, certo? Digitais mesmo, eletrônicos. Que a gente chama de MRPA, que é Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Você faz em casa mesmo. 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite por 7 dias. Então você vai criar uma tabelinha manual mesmo, gente. Você bota lá, data, manhã, tarde e noite. Aí você vai anotar a medida da pressão arterial de manhã, a medida da pressão arterial de tarde, a medida da pressão arterial de noite. Se tiver alguma singularidade, você anota. Estava estressada, tinha tomado café, tinha acabado de fazer exercício. Que pode justificar, por exemplo, se sua pressão estiver aumentada naquele momento. Mas, lembrando que preferencialmente para você medir essa pressão, você tem que estar em repouso, ou seja, 1 hora sem ter feito exercício físico, sem fumar e sem ter tomado café. Tá? Pelo menos nisso, e 5 minutos sentada em repouso, relaxando, para depois medir a pressão arterial. Isso você vai fazer por 7 dias, 1 semana, e anotar tudo. Depois eu vou lhe dizer o que é que você vai fazer com essas anotações, tá? Além disso, que você fez a circunferência abdominal e fez o MRPA, o que é que você vai fazer? Você vai se dirigir até a unidade básica de saúde do seu bairro, né, que é responsável pelo seu bairro, e vai lá conversar com a enfermeira e com a vacinadora, tá? Inicialmente, não chegou na etapa do médico ainda. Chega na vacinadora e vai dizer, olha, eu quero engravidar em 2026 e eu queria atualizar meu calendário vacinal. Então, todas as vacinas que estão atrasadas suas e que você não pode tomar enquanto for gestante, como, por exemplo, vacina de vírus vivo, você não pode tomar quando estiver grávida, você vai atualizar agora. Inclusive, vacinas como hepatite B e tétano, que tem que ser renovada a cada 10 anos, tá? Então, aproveita, vai lá, vê o calendário vacinal e atualiza o calendário vacinal antes de tentar engravidar. Além disso, você vai conversar com a enfermeira. Você vai dizer, olha, eu queria fazer os testes de infecções sexualmente transmissíveis. Eu e meu parceiro, certo? Pensando no casal heterossexual, por exemplo. A gente vai fazer todos os testes de STs. Quais são os principais que tem na unidade básica de saúde? Tem sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Se for identificado algum IST, você vai ser encaminhada para iniciar o tratamento, você e seu parceiro, de um IST, se os dois estiverem positivados para essa IST, que é a infecção sexualmente transmissível. Então, isso que você vai fazer. Além do mais, você vai conversar com a enfermeira. Fala, olha, eu estou querendo engravidar, e eu queria saber como é que é aqui na unidade básica de saúde. Tem médico, aqui faz o pré-natal, aqui tem medicamentos, aqui tem o Doppler para escutar o batimento cardiofetal. O que é que falta aqui? O que é que você me aconselha? Então vai começar como é que é a estrutura da unidade básica do seu bairro, que atende
pelo SUS, né? Pensando no atendimento pelo SUS. Obviamente, se você tiver algum convênio ou atendimento, possibilidade de atender particular, tudo bem. Mas pensando no público geral e pensando no SUS, você também faria isso com a sua vacinadora e também com a enfermeira lá da unidade básica de saúde, tá? Pensando no estilo de vida, você pensaria, como é que eu estou? Eu sou uma pessoa estressada, meu nível de estresse está alto, eu tenho atividades ao ar livre, eu tenho momentos de lazer, eu faço exercício físico, tudo isso você tem que pensar. Porque o gerenciamento do estresse faz parte tanto da melhora da possibilidade para engravidar, quanto de uma gravidez mais tranquila e um parto mais tranquilo. Então, começar a pensar no gerenciamento do estresse, coisas que podem ser modificadas na sua rotina para melhorar o seu nível de estresse. Se não faz atividades ao ar livre, se não tem momentos de lazer, vai começar a fazer. Se expor ao sol nos horários saudáveis, por pelo menos 15 minutos por dia, 10, 15 minutos por dia, com 90% do corpo desnudo, para aumentar os níveis de vitamina D. Né? Se não faz exercício físico, iniciar atividade física. Se tiver alguma questão de ansiedade, algum problema de saúde mental, humor deprimido, inicialmente poderia marcar uma consulta, uma conversa com um psicólogo, né? Tanto na unidade básica, se tiver essa disponibilidade, quanto uma consulta particular que você pode tentar, ou pelo seu convênio. Ver como é que está a questão financeira. Usando como base uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que ter uma reserva para pelo menos 6 meses de despesas básicas. Então, começar a fazer essa reserva. Vou tirar R$100 daqui, vou deixar de comprar esse supérfluo aqui, vou guardar 200 esse mês, vou economizar essa energia para guardar isso. E quando você vê, você tem que ter uma reserva financeira para 6 meses de despesas básicas. Por quê, gente? Porque, eventualmente, uma grávida precisa de um exame extra, de um Doppler que não faz pelo SUS, de um medicamento que é melhor tomar dessa marca que é mais cara, que não está sendo distribuída pela farmácia popular, por exemplo, de uma nutricionista que vai precisar de uma consulta, do enxoval para o bebê, da reforma do quartinho. Se for, por exemplo, um profissional autônomo ou um profissional liberal, muitas vezes você vai ter que se ausentar do seu trabalho, você pode perder uma certa renda, então você tem que ter uma reserva para cobrir suas despesas, né? E tudo isso vai ter que fazer parte do planejamento do casal, porque uma saúde financeira reflete uma saúde física e uma saúde emocional, certo? Então, além dessas questões todas de saúde, a gente tem que pensar na questão financeira, e saúde física não está separada de saúde mental, atividade física, exposição ao lazer e ao ar livre, tá? Se você ronca ou tem um sono não reparador, acorda cansado, cansada, tem sonolência diurna, cochila com facilidade, o ronco é muito alto, se engasga à noite, certo? Acorda muitas vezes durante a noite. Seria interessante, além de você medir sua circunferência abdominal, medir a circunferência do pescoço. Circunferências maiores do que 40 centímetros do pescoço, essa pessoa tem um risco aumentado para síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, é quando tem uma obstrução do fluxo de via aérea do ar, esse oxigênio é cortado, então essa pessoa tem despertares por falta de ar. E isso prejudica a produção de alguns hormônios, pode aumentar o risco cardiovascular, de obesidade, diabetes, entre essas coisas. Então, avaliando a possibilidade de uma síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, você pode fazer tratamentos que são desde mais simples, ou menos, digamos, onerosos, como até uma perda de peso, um tratamento de um refluxo, um aparelho intraoral para um avanço de mandíbula para melhorar a passagem de ar e impedir queda de língua, fono, e até um CPAP, por exemplo, uma associação de medicamentos como os análogos de GLP-1 e de GIP, que podem ajudar também na síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Para vocês terem ideia, análogos de GLP-1 e de GIP é um Mounjaro, por exemplo, tá? Sobre suplementações. Quais seriam os suplementos importantes para quem quer engravidar? Pensando em mulher. Inicialmente, para a mulher, ácido fólico, certo? Quando é que você pede para a mulher tomar o metilfolato? Quando você suspeita que ela tem uma deficiência de uma enzima, né, de um gene que transforma o ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa, né, que é absorvida pela mulher, pela gente, que é aproveitada pela gente. 40% das mulheres podem ter uma deficiência desse gene ou dessa enzima. E aí você precisa administrar o metilfolato em vez do ácido fólico, tá? Qual é a dose? É 0,4 miligramas é mg. Se for microgramas, que é mcg, é 400 microgramas dia. Isso de forma geral. Existem algumas individualidades que você pode dobrar essa dose. Mas de forma geral,
é essa dose que você deve começar a tomar 3 meses antes da tentativa de engravidar e vai permanecer por até o primeiro trimestre de gestação, no mínimo. Então, começa o ácido fólico. Os outros suplementos, a gente só indica quando tem insuficiência. Não é para estar suplementando demais, porque muitas vezes você tem um excesso de algum nutriente que acaba inibindo o outro, e em vez de você estar achando que está se ajudando, está se prejudicando. Então, você só suplementa o que está insuficiente. Quais seriam os suplementos que poderiam ser pensados para essa mulher que quer engravidar? Vitamina D. A vitamina D3, ela é essencial para regular a sua imunidade, como para o metabolismo ósseo, como para a receptividade do endométrio à progesterona e ao estrogênio, como a regulação da adrenal para a produção de hormônios, como principalmente a progesterona, né, mas também outros hormônios, precursores de hormônios fundamentais para uma boa ovulação. Então, a vitamina D pode ser interessante, inclusive para os ovários. Além da vitamina D, vitamina B12, justamente porque essa mulher, ela, quando engravidar, ela vai precisar de 50% a mais de células sanguíneas, e a B12 participa dessa produção de células sanguíneas. Ela também participa da saúde nervosa, da saúde de dor na questão muscular, de imunidade, também do metabolismo energético e também da receptividade do endométrio à ação da progesterona e do estrogênio, e é um cofator na produção hormonal pelas glândulas adrenais e também atua no ovário. Então, vitamina B12 e vitamina D são essenciais para essa questão de saúde hormonal e de fertilidade. Obviamente, só suplemento que está insuficiente. Os níveis de vitamina D recomendados, né, mulheres no sangue, são de 50 a 70 nanogramas por decilitro, certo? Ou por ml, esqueci a unidade de medida agora. Mas ou vai ser decilitro ou vai ser ml, nanogramas, tá? Porque ela pode estar também em mol. Então você tem que ver a unidade de medida para não estar confundindo. Entre 50 e 70 são doses boas de vitamina D na sua corrente sanguínea. Da vitamina B12, a pelo menos acima de 600 picogramas. Eu fico confundindo um pouco a unidade de medida, mas vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Tem muita coisa para decorar. Além da vitamina D e vitamina B12, o ferro. O ferro participa da produção de células sanguíneas, mas também participa de processos imunológicos, entre outros processos nossos. Então, o ferro, normalmente você mede o ferro, a necessidade de ferro do paciente, pelo hemograma e pela cinética do ferro. A cinética do ferro vai avaliar ferro, ferritina e saturação de transferrina. Basicamente, você olha a ferritina. Se a ferritina estiver abaixo de 30, essa mulher precisa de uma suplementação de ferro, tá? E você, obviamente, tem que investigar por que a ferritina está baixa, quais os estoques de ferro, por que estão baixos. Existe uma má nutrição ou existe alguma perda sanguínea em alguma parte? Um sangramento exagerado, uma síndrome dos ovários policísticos, uma endometriose, por exemplo, tá? Então, o ferro pode ser uma boa também. Além do ferro, ômega 3. Ômega 3, principalmente que tem a gordura poliinsaturada de cadeia longa, principalmente DHA, certo? Esse DHA, pelo menos 600 mg dia, essa mulher pode começar a suplementação, que ele participa de processos imunológicos nossos, então reduz a inflamação corporal exagerada, mas também melhora a absorção de nutrientes, como, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Queda. A ômega 3 participa dessa absorção desses nutrientes e também de processos fisiológicos como redução da inflamação e de saúde neuronal, e melhora também a questão de saúde mental, tá? Basicamente esses nutrientes, gente. Os outros a gente vai pensar em outro contexto, certo? Regular o sono, porque a melatonina é o hormônio que é produzido pela glândula pineal para induzir o sono, mas ele também é muito produzido pelos ovários, inclusive mais do que a glândula pineal. E ele participa da maturação de bons óvulos, do processo de diminuir o estresse oxidativo nos óvulos para produzirem bons óvulos. Então, ele é um potente antioxidante. Dormir bem é essencial. Um horário bom para uma mulher dormir seria 10 da noite. E um horário bom para acordar seria por volta de 6 da manhã. Então, dormir entre 7 e 9 horas por dia, preferencialmente nesses horários. Para você dormir bem, o que é que eu aconselho? Se você utiliza telas, você bota o filtro de luz amarela nas telas a partir de 7 da noite. Tem um botão no celular que você pode botar o filtro de luz amarela. Então, vai botar também no celular, vai botar também no computador, se você precisar trabalhar até um pouquinho depois das 7 da noite, tá? É essencial que não. Obviamente vai ter gente que é trabalhador noturno e não tem como mudar isso. Então você tem que adaptar a sua realidade, tá? Se você é trabalhador noturno, o que é que você pode fazer? Quando chegar em casa, evitar estimulantes, cafeína e tudo, silêncio absurdo e dormir no breu total. Então tem que ter um blackout, escuro.
para simular o máximo que puder uma noite, para que você consiga ter pelo menos essa adaptação fisiológica ao seu estilo de vida, tá? Então o sono tem que estar bem recuperado. Sobre exames. Quais exames eu faria? Iniciando por um exame de imagem. Uma ultrassom transvaginal, pélvica e abdominal, por exemplo. Então, normalmente a transvaginal já dá para ver os ovários. Você só vai para a pélvica se você não conseguir ver bem os ovários na transvaginal. Nessa ultrassom transvaginal, o que é que a gente viria? Como é que está o endométrio? Esse endométrio está receptivo? Tem uma espessura adequada? Qual é a espessura adequada desse endométrio, né? Naquela fase ali que a gente chama de proliferativa tardia, que é perto de uma ovulação, ele tem que estar ali pelo menos 7 milímetros de espessura. No máximo 14 milímetros. Também um endométrio espesso demais também não é bom. Existe algum problema, hiperplasia, um pólipo, alguma coisa. Mas tem que estar de 7 a 14 milímetros na parte ali em volta do momento da sua ovulação. Se tiver menos do que isso, você tem que entender. Qual é a causa para esse endométrio estar atrófico? Foi o uso anterior de um anticoncepcional que promove a atrofia do endométrio? Por exemplo, anticoncepcionais que têm progestágenos isolados, eles podem induzir a atrofia do endométrio, certo? É um efeito esperado dele de fato. Muitas mulheres até usam para não menstruar, etc. Então, é um efeito esperado, você tem que ter uma regulação hormonal, um estímulo novamente aos ciclos normalizarem para que esse endométrio se torne novamente receptivo. Além de avaliar a espessura do endométrio, você pode avaliar se tem um pólipo, né? Alguma sineque, alguma normalidade nesse endométrio que poderia prejudicar uma fertilidade. Um mioma, por exemplo, uma adenomiose. E aí, de acordo com isso, você adapta à realidade da mulher. Outra questão que você avalia os ovários. Como é que estão esses ovários? Existem policistos nos ovários, tem um cisto folicular, tem um cisto hemorrágico, tem um endometrioma, né? Como é que está a produção desses folículos? Tem uma boa reserva, folículos antrais, etc. Então você avalia qual é o volume desse ovário, tudo isso. Daria para ver as trompas também, tem algum processo inflamatório. Isso também seria uma boa, né? Além desse exame de imagem, um outro exame que pode ser considerado de imagem, mas é de fato um exame físico, é o exame especular. O exame especular vai avaliar o canal vaginal e o colo do útero. Então é o famoso conhecido como preventivo, né? Você faz o especular, o preventivo na verdade é que coleta células do colo do útero para olhar em microscópio para ver se tem alguma alteração morfológica que poderiam ser induzidas pelo vírus HPV. E o especular você olha tudo. Então, tem algum corrimento? Esse corrimento é fisiológico ou é um corrimento patológico? É um corrimento com mau cheiro? Qual é a cor desse corrimento? Para, de acordo com isso, tratar. É uma vaginose? É uma candidíase? É uma tricomoníase? É uma clamídia? É uma gonorreia? Certo? A partir da identificação, você trata. Certo? E alguns vai ter que tratar o casal, não somente a mulher. Aproveita e faz o preventivo. Como é que está o colo do útero? Tem alguma alteração no colo do útero? Se tiver essa alteração, você tem que partir para a colposcopia, tá? Na ultrassom de abdômen, o que é que avaliaria? Avaliaria como é que está a vesícula, certo? As mulheres, por terem o estrogênio deixa uma maior predisposição a mulher ter cálculo na vesícula, pedra na vesícula, né? Então você poderia avaliar como é que está a vesícula dessa mulher, tem um cálculo, tem uma lama biliar, porque a gravidez também aumenta o risco de desenvolver esses cálculos. Então você já avalia isso para manejar e já fazer algumas alterações de estilo de vida, ou até adaptações medicamentosas para melhorar esse quadro, né? Como é que está o fígado, vesícula, os rins, né? Bexiga, toda essa questão abdominal já é uma boa de avaliar, tá? Saindo dos exames de imagem, o que é que a gente partiria para exames laboratoriais? O hemograma, ele já dá para ver um monte de coisa. Dá para ver como é que estão suas células sanguíneas, tem anemia. Além do hemograma, dá para ver o leucograma, que vem na série branca do hemograma, né? Que dá para ver, tem um processo inflamatório, infeccioso, alérgico, como é que estão as plaquetas dessa mulher. Além disso, do hemograma, você também pode fazer uma glicemia em jejum. Como é que está a glicemia dessa mulher? Não falou o que a gente chama ali de pré-diabetes, resistência insulínica. Ou você pode fazer o que a gente chama de índice Roma-IR, que avalia glicose e insulina ao mesmo tempo. A quantidade de insulina que está sendo produzida para levar aquela quantidade de glicose para dentro das células. Tem uma resistência insulínica, algo nesse sentido. Então, esse índice Roma-IR avalia isso. Colesterol total e frações. Como é que está o HDL, que é o hoje Deus livra, que é o colesterol bom, gordura de alta densidade. LDL, que é o logo Deus leva, que é o colesterol ruim, gordura de baixa densidade. VLDL, que é a gordura de muito baixa densidade, que é um transportador, mas é ruim também. E triglicerídeos. Como é que estão? Estão aumentados? Vamos fazer adaptação, modificação na alimentação, reduzir colesterol ruim, né? Porventura, entrar com a medicação momentânea. A glicose tem uma resistência insulínica, precisa entrar uma medicação, fazer mudança no estilo de vida,
Isso também deve ser avaliado. Como é que estão os rins? Função renal, função hepática, como é que está o fígado? Tem marcador de lesão hepática, certo? Isso vai ser avaliado também. Sobre a questão de tireoide, é muito importante. Na suspeita de um hipotireoidismo, da disfunção da tireoide, você vê como é que está essa tireoide. Dosando o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, e o T4 livre, que é o hormônio que é produzido pela tireoide. O TSH é produzido pela hipófise e o T4 pela tireoide. Então, eles são contrabalanceados. Se tem alguma alteração, um hipotireoidismo pode dificultar uma gravidez. E, além do mais, se a mulher tiver hipotireoidismo e não estiver controlado, e o hormônio tireoide é essencial para uma maturação do sistema nervoso do bebê. Então, muitas vezes, você tem que aumentar essa medicação do hipotireoidismo em 30% em mulheres que querem engravidar ou que já engravidaram, na verdade, certo? Para ajustar ali com base no TSH. Então, é bom isso. Além disso, você dosa prolactina. Porque muitas vezes as pessoas que têm problema na tireoide têm a prolactina aumentada. A prolactina aumentada, ela dificulta uma ovulação e pode atrapalhar a gravidez. Então, nesse sentido, você pode dosar a prolactina. Ainda pensando em outros hormônios que não os tireoidianos, nos hormônios sexuais femininos. Então, estradiol, progesterona, androgênio e SHBG. O estradiol é o principal hormônio feminino, ele é produzido pelos ovários, né, na sua maioria, e ele tem um aumento na fase inicial do ciclo da mulher, que é a fase que a gente chama ali proliferativa ou folicular, em que está tendo maturação de folículos ovarianos. E esse folículo ovariano, quando é maturado, né, para liberar um óvulo, ele aumenta a produção de estradiol, que é estrogênio. Então, ver está na faixa adequada de estradiol nessa fase proliferativa. Além do estradiol, tem o androgênio. O androgênio também é produzido nesse momento. Antes de se transformar em aumento de estradiol, tem um aumento de androgênio. Se esse androgênio tiver aumentado acima desses níveis, pode ser um indício de que tenha um hiperandrogenismo. E a principal causa de hiperandrogenismo é síndrome dos ovários policísticos. Mas tem outras também, como, por exemplo, hiperplasia adrenal congênita ou outras questões. Hiperplasia adrenal, né? Então, você tem que avaliar esses níveis de androgênio. Além do androgênio e do estradiol, nessa fase folicular, de proliferação de folículos ovarianos, você tem também o aumento de FSH e LH, que são dois hormônios produzidos pela glândula hipófise. O FSH é o hormônio folículo estimulante, como o próprio nome já diz, estimula folículos a serem maturados. E o LH é o hormônio luteinizante, que, como o próprio nome diz, ele transforma o folículo em corpo lúteo. Ele luteiniza o folículo e libera o óvulo. Então, o corpo lúteo produz progesterona depois que o óvulo é liberado. E aí você também avalia a FSH e LH. O FSH na fase proliferativa tem que estar aumentado em relação ao LH. E no final, na fase que a gente chama periovulatória, né, ou proliferativa tardia, o LH tem um pico e fica maior do que o FSH para liberar o óvulo. Então é isso que você avalia. E depois, na fase lútea, o FSH e o LH baixam, porque teve uma ovulação. Tá? Então a gente avalia essas questões. Nessa fase lútea, que é a fase pós-ovulatória, você dosa a progesterona. Então, níveis que sugerem que houve uma ovulação são níveis ali acima de 10. Agora, a unidade de medida, mais uma vez, é nanogramas ou picogramas por ml, se eu não me engano. Então, você tem que avaliar os níveis de progesterona. Valores acima de 20 são altamente sugestivos de que houve uma ovulação de fato. O exame de imagem também pode avaliar a presença do corpo lúteo. Por exemplo, um ultrassom transvaginal vê se tem um corpo lúteo no ovário. Tem corpo lúteo porque teve ovulação, tá? Esses hormônios podem ser feitos. E o SHBG? SHBG é uma proteína produzida pelo fígado e ela é ligadora de hormônios sexuais. Então, ela meio que regula os níveis de estrogênio, androgênio. Então, níveis de SHBG muito alto podem deixar esses hormônios menos ativos. Então, eles podem agir menos onde deveriam agir. Por exemplo, no endométrio, no sistema nervoso central, no hipotálamo. Então, você também pode avaliar essa questão do SHBG, tá? E ali, dependendo da suspeita de insuficiência, você poderia dosar alguns nutrientes, como a vitamina B12, a vitamina D, para avaliar como é que são esses nutrientes dessa mulher. Inicialmente, o que vem na minha cabeça sobre essa questão de exames de sangue são esses, né? Se essa mulher já tem alguma doença crônica diagnosticada, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, epilepsia, depressão, e faz um uso crônico de medicamento, você tem que avaliar os medicamentos que essa mulher toma e pode falar para ela que em breve ela vai precisar trocar caso ela engravide ou nas fases perto da tentativa de gravidez. Como, por exemplo, medicamento para pressão alta, que é inibidor da enzima conversora da angiotensina, que é IECA, IBRA, que é bloqueador do receptor da angiotensina, por exemplo. Enalapril, captopril, losartana, esses medicamentos em gestantes devem ser trocados. Então, normalmente você vai para um bloqueador de um canal de cálcio, por exemplo, nifedipino, certo? Para essa mulher. Então, você adapta essa medicação.
Se a mulher tem diabetes, ela usa metformina, você vai considerar ou não se vai considerar continuar com a metformina na gravidez ou se ela começa a usar insulina durante a gravidez. Isso vai poder necessitar de troca, tá? Além disso, medicamentos para epilepsia, como por exemplo o ácido valproico, você pode substituir para lamotrigina. Esse pode ser uma questão. Por exemplo, depressão, você também tem que fazer a substituição, porque tem medicamentos que são mais indicados para o tratamento da depressão e da ansiedade em gestantes. Então, você pode ter que substituir esses medicamentos. Obviamente, tudo isso vai ser dosado, né? Em cada situação. Dei um exemplo desses medicamentos, mas existem outros que tudo isso vai fazer parte da preparação para a gravidez. Depois de fazer tudo isso, né? A consulta com o médico. A consulta com o médico, você vai levar aquelas medidas da pressão arterial que você fez, né? Vai levar sua circunferência abdominal e vai levar seus hábitos de vida. Então, por exemplo, fuma. Se fumar, para. Não tem jeito, gente. Não tem como fumar e tentar engravidar. Além do tabagismo, né? O hábito de fumar. Aumentar o risco de uma menopausa precoce prejudica a maturação de óvulos e prejudica a vascularização de extremidades, inclusive órgãos pélvicos. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, entre outras coisas. Fumar não tem futuro, nem para o homem nem para a mulher. Se ingere bebida alcoólica, no momento da tentativa de gravidez, vai ter que parar. Inclusive antes, porque o álcool, na medida que ele vai sendo metabolizado, ele tem um aumento de estrogênio, ele faz o estrogênio aumentar. Isso pode desbalancear o ciclo da mulher, assim como do homem também, tá? O aumento de estrogênio no homem pode reduzir temporariamente a questão de testosterona ou interferir no balanço do FSH e do LH para a maturação de espermatozoides e produção de espermatozoides, porque no homem também o FSH e o LH participa disso, tá? Então, a questão de tabagismo e etilismo tem que ser considerada a cessação nos casais tentantes. Além disso, você vai levar a medida da pressão arterial, então níveis acima de 130 por 80 ou 13 por 8, o médico já pode considerar uma mudança de hábito de vida mais intensa ou o início de alguma medicação, tá? Qual seria a mudança de hábito de vida interessante? Aumentar o consumo de alimentos naturais, como verduras, legumes, frutas, pelo menos 3 porções por dia. Exercício físico. Exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é o que você faz limpando a casa, lavando o banheiro. E exercício físico você tem que fazer pelo menos 30 minutos seguidos, que aumente sua frequência cardíaca, aumente sua frequência respiratória e te façam transpirar, tá? Então, se não tem nenhuma contraindicação para exercício físico, você tem que fazer 150 minutos por semana, que dá 30 minutos por dia. Aeróbico e musculação, não somente uma caminhada. Caminhada é meio de transporte, tá? Caminhada não é exercício físico. Então, aeróbico e musculação. Tanto o homem quanto a mulher. Eu tô focando muito na mulher porque eu gosto de saúde da mulher e eu foco em saúde da mulher. Mas eu também vou dar algumas dicas para o homem, tá? Então, pode considerar essa questão e mesmo, não espere o médico dizer para você fazer. Isso já é para a vida. Isso é ótimo para sua vida. Já começa a fazer, tá? Além disso, sobre a questão de alimentação, você tem que tirar alimentos processados e ultraprocessados da sua vida. Por exemplo, embutidos, presunto, mortadela, linguiça, salsicha. Esses alimentos tudo ultraprocessados, eles têm muitas substâncias que são danosas para a gente, tá? Aumentam o estresse oxidativo, entre outras coisas. Então, não são interessantes esses alimentos. Tira eles da vida, porque além do mais tem sódio concentrado, sódio aumenta a pressão arterial, tem conservantes, não são bons. Tem muitos disruptores endócrinos, que a gente chama nesses medicamentos ultraprocessados. Então é bom tirar eles da vida. Troque, abra menos embalagens, descasque mais alimentos. Essa é a dica, tá? Sobre um exame que eu não falei, que o médico pode lançar a mão, poderia ser pelo menos um eletrocardiograma. Avaliar como é que está o coração, tá? Tá tudo bem nas conduções dos impulsos nervosos do coração, tem alguma queixa cardíaca, um cansamento exacerbado aos pequenos esforços, uma falta de ar, né? Tudo isso avalia como é que tá a saúde cardiovascular, porque o coração da mulher vai ter que trabalhar mais em uma gravidez. Então você também tem que avaliar essa saúde cardiovascular antes dessa tentativa de gravidez. E por fim, gente, uma rede de apoio. Quem é que vai ajudar essa família? Né? Inicialmente você vai, né, preparar tudo, deixar os alimentos congelados para os primeiros dias, que são bem intensos, até que você se adapte, né? As roupas têm que estar mais já limpas, preparadas, essas coisas, né? Vai ter uma licença maternidade que é maior, a paternidade normalmente é menor. Então, tem que avaliar como é que está essa rede de apoio. Quem é que vai ajudar essa mamãe? É a titia, é a vovó, é a madrinha, é o titio,
É o dindo, né? Quem é? É amiga. Então tem que ver quem vai fazer uma comida, quem vai lavar uma roupa, quem vai ficar com a criança para essa mulher dormir um pouco, certo? Eventualmente criança fica dodói, tem que ir para o hospital, mamãe pode ficar dodói, pode ter uma necessidade de internamento maior, de internação maior, então criar uma rede de apoio e estar preparada para algumas adversidades que possam acontecer nesse momento. Então conversar quem pode ser essa rede de apoio, né? O casal se preparar para botar um filho no mundo, que é o maior amor do mundo. É lindo, gente, mas exige muita responsabilidade. É uma nova vida que, nesses primeiros anos de vida, vai ser completamente dependente de você. E aí você tem que estar preparado para isso, tá? Esqueci, falando em odontologia, que é importante. Ir no dentista e fazer um check-up odontológico, tá? A gengiva tá sangrando, tem dor de dente, tem um dente quebrado, um caquinho, tá com mau hálito, como é que tá essa língua? Fazer um check-up odontológico. Tratar toda a cavidade oral, deixar sem nenhum problema de saúde bucal. Por quê? Saúde bucal ruim pode prejudicar tanto a concepção, né, tanto uma gestação, quanto aumenta o risco para parto prematuro, aborto espontâneo, pré-eclâmpsia, tá? E hipertensão gestacional. Então, tem que estar com a saúde bucal ok, inclusive depois que engravidar, fazer o pré-natal odontológico. Quase que eu esqueci disso. Esse foi um ponto importante. Eu tenho a sensação que eu devo ter esquecido de falar algo, qualquer coisa eu complemento nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? Se ficou com alguma dúvida, gente, deixe nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje. Lembrando que eu tenho diversas ferramentas para vocês, que ajudam a calcular a ovulação em ciclos irregulares, período fértil. Tem a ferramenta da fertilidade masculina, que analisa o espermograma do homem, né? Entre outras, diversas. É só vocês olharem no meu site, saudedamulher360.com.br. Vou deixar o link aqui, mas tá tudo aqui na descrição do vídeo. E depois eu faço um vídeo que eu faria se eu fosse homem e quisesse engravidar minha parceira. Se eu fosse homem, não, eu sou. Tá certo, gente? Até o próximo vídeo.